Capítulo 10 – Dinâmica do processo evolutivo. No capítulo precedente, observamos de onde e como nasceu a evolução, identificando quais foram as causas que, no fundo da descida involutiva, determinaram o princípio desse novo processo. Continuaremos agora observando a mecânica da evolução, porém, não mais no seu início, e sim ao longo do seu desenvolvimento. Vimos funcionarem em paralelo, de um lado, o determinismo da lei, e de outro lado, a liberdade do ser. Notamos, então, que essa liberdade está contida e enclausurada dentro dos limites impostos pelos princípios da lei. O problema, porém, foi encarado apenas na sua posição estática, a fim de ver até onde se estende o campo de ação de cada um dos dois termos. Assim, observaremos novamente o mesmo problema, porém agora de outro ponto de vista, examinando como se transformam a cada passo, ao longo do desenvolvimento do processo evolutivo, não só as posições desses dois termos, mas também a relação que vimos existir entre eles. Já sabemos que o determinismo é qualidade do antissistema, enquanto a liberdade é qualidade do sistema. Disso decorre que, assim como o ser, devido à queda, perdeu a liberdade e caiu no determinismo, ele também terá que, pelo contrário, quanto mais evoluir na subida, perder as qualidades do antissistema e assumir as do sistema. Assim, com a evolução, vai se transformando cada vez mais a manifestação da lei a respeito do ser, no sentido de que quanto mais ele se afasta do antissistema, tanto mais se enfraquece para ele o princípio do determinismo e, ao contrário, quanto mais ele se aproxima do sistema, tanto mais se fortalece para ele o oposto princípio da liberdade. Em outras palavras, com a evolução, a liberdade do ser vai ficando cada vez menos enclausurada dentro dos limites impostos pelo princípio determinístico da lei. Isto, porém, não significa que a lei seja uma coisa ou outra. Ela é ambas, porque é tudo. É liberdade no momento em que ela é sistema, mas é determinismo no momento em que ela é antissistema. Com a queda, não é a lei que muda, mas sim a posição que o ser assume dentro dela, e é conforme essa posição que a lei se manifesta numa forma ou em outra. Por que razão acontece isto? Haverá um significado mais profundo? A visão nos mostra ainda mais. Continuemos observando. A evolução representa o regresso do ser ao seu estado de origem, que é a liberdade do sistema. É por isso que a evolução representa uma contínua conquista de liberdade e amplitude de movimento. Tão logo o ser faça um esforço para subir, a lei está sempre pronta a retribuir, o que constitui uma ajuda divina, mostrando que Deus está sempre disposto a ir ao encontro do ser. Isso Deus faz sem prejuízo para o ser, deixando prevalecer o divino impulso de bondade apenas agora, quando isso se tornou possível, condição inexistente no momento em que o ser estava envolvido em sua revolta e ignorância de cidadão do antissistema. Podemos ver assim a maravilhosa sabedoria da lei, que assim como, com tanta previdência e providência,
sabe se tornar determinística nos baixos níveis de existência, onde é necessário tirar a liberdade do ser, pois ele não sabe fazer dela senão um mau uso para se perder, também sabe devolvê-la tão logo passe o perigo de prejuízo para o ser, porque ele, tendo adquirido conhecimento e se tornado mais consciente, pode agora dar garantia de que não se arruinará se a liberdade lhe for concedida. Neste ponto se revela, então, a bondade de Deus, pois a lei foi construída de tal modo que, em caso de revolta, o rebelde perde automaticamente a sua liberdade, condição pela qual se estabelece sua necessária defesa, porquanto é perigoso deixar livre um louco inconsciente, sobretudo para o próprio louco. Mas Deus, na sua bondade, também construiu a lei de tal forma que o ser, evoluindo, torna-se consciente e, com isso, readquire a capacidade de se dirigir por conta própria, pois, pagando o erro com a dor, aprendeu à sua custa a não violar mais a lei, merecendo e podendo, por isso, sem perigo, tornar-se livre. Assim, todas as qualidades que lhe pertenciam no sistema e foram perdidas na queda, voltam a lhe pertencer, e isso tanto mais, quanto mais, com o seu esforço evolutivo, ele conseguir se aproximar da sua pátria de origem. Ora, não foi Deus que tirou a liberdade ao ser decaído, mas foi o ser que, querendo emborcar tudo com a revolta, emborcou também o sistema e se lançou por si mesmo no antissistema, escravizando-se no regime determinístico, sem a liberdade do sistema. Estava implícito no plano da criação, mesmo antes que a revolta se realizasse, o princípio de que, com a queda, os valores do sistema teriam de se emborcar nos valores opostos do antissistema, transformando a liberdade no determinismo. Deus não fez nada no momento da queda, pois tudo já estava preparado e previsto desde o primeiro momento da construção da lei. A mudança foi livremente feita pelo ser e não pôde ser realizada senão dentro da lei, conforme os princípios pré-estabelecidos contidos nela desde o momento em que foi concebida por Deus. Nada pode sair da lei, que representa o pensamento e a vontade de Deus. Foi o próprio ser que ficou preso nas consequências fatais da sua própria revolta, não havendo outro remédio para sanear o que foi estabelecido, senão outro tanto de obediência. Eis então que, seguindo o fenômeno da evolução, podemos observar a progressiva transformação de um universo de tipo antissistema em outro de tipo sistema. Assim como, devido à revolta, a positividade do sistema, com todas as suas qualidades, transformou-se em negatividade com as respectivas qualidades, agora, com a evolução, a negatividade do antissistema, com todas as suas qualidades, tem que se transformar em positividade, com as respectivas qualidades. Na subida, a natureza dos valores e o poder dos impulsos em ação vão se transformando. Assim, diminuem cada vez mais o mal, o caos, a revolta, o ódio, a ignorância, o sofrimento, a morte, o determinismo, o inferno da matéria, até desaparecerem completamente, e vão aparecendo no lugar deles o bem, a harmonia, a obediência, o amor,
o conhecimento, a felicidade, a vida eterna, a liberdade, o paraíso no espírito. Por isso, a evolução significa desenvolvimento de inteligência, superação da dor, conquista de vida, liberdade e felicidade. Assim, o ser vai ficando cada vez mais independente e autônomo, tornando-se paralelamente, como convém a quem compreende, sempre mais responsável, menos constrangido à obediência e mais convencido da utilidade de obedecer, o que faz dele um colaborador cada vez mais consciente e espontâneo de Deus na obra da salvação. A compreensão elimina cada vez mais a necessidade do constrangimento. O esforço do ser para evoluir é premiado a cada passo pela conquista de um correspondente adiantamento, o que significa uma vida com melhores condições, mais aberta, consciente, livre e poderosa, vantagens das quais o ser é levado a usufruir cada vez mais, participando como dono e não mais como escravo nas diretrizes da lei. Assim, tudo vai se transformando. Continuando a observar esse fenômeno da evolução, eis que aparece outra qualidade sua. A felicidade e a velocidade da subida não permanecem sempre iguais ao longo do caminho do seu desenvolvimento, mas se tornam diferentes nos vários níveis atingidos. Cada passo dado para frente representa a conquista de uma posição mais adiantada, o que significa encontrar-se na possibilidade de enfrentar e resolver o problema da subida com mais poderosos recursos e maior facilidade de sucesso. O atual caminho percorrido representa um valor adquirido pelo ser em seu favor, constituindo um ponto de partida mais adiantado para iniciar o futuro caminho, com uma vantagem que se torna sempre maior na evolução. A mesma amplitude de deslocamento em subida, para ser realizada, exige maior esforço e custa mais luta num plano baixo de vida do que num plano mais alto. Os resultados do trabalho realizado por nós no passado representam um capital nosso, acumulado como resistência, experiência, conhecimento e merecimento, que tende automaticamente a operar em nosso favor. Cada batalha vencida no passado representa uma força que nos impulsiona para frente, constituindo uma velocidade cada vez maior, adquirida por nós mesmos, a qual automaticamente nos levanta para o alto. Com isso, torna-se cada vez mais leve e veloz o passo do viajante e diminuem as asperezas do caminho, que se abre sempre mais amplo e fácil. Alcançando os últimos degraus, a ascensão, então, tal como um projétil, torna-se rápida e irresistível, lançando-se para seu objetivo supremo, Deus. No fenômeno da evolução, movimenta-se um feixe de elementos. Acima de tudo está a lei, que sempre justa, dirige e regula tudo, retribuindo segundo o merecimento. É verdade que no início o caminho é mais duro, mas isso é merecido. Também é verdade que cada esforço realizado por nós deixa em nossas mãos o seu fruto, enriquecendo-nos assim em proporção ao trabalho efetuado com um capital nosso, que ao subirmos vai se acumulando cada vez mais, aumentado pelos juros, o que significa
possuirmos valores sempre maiores, representados por qualidades úteis, poderes e recursos em nosso favor. O que conquistamos no sentido da positividade, neutralizando o seu contrário, alivia-nos cada vez mais do fardo que nos esmagava como negatividade. É necessário, assim, um esforço sempre menor para subir, porque o caminho se torna mais fácil. Então, o fardo pesado e difícil torna-se mais leve e fácil. O inimigo torna-se amigo e as resistências caem, transformando-se em convite. Assim como na queda, o emborcamento dos valores transformou o bem em mal, o endireitamento deles com a evolução transforma o mal em bem. A cada degrau atingido na escala da ascensão, a posição do ser se modifica, alcançando um mais adiantado ponto de partida onde apoia o pé para o novo passo. A justiça de Deus é exata como o equilíbrio de uma balança. Quanto mais peso de méritos o ser coloca e acumula de um lado, tanto mais em seu favor levanta-se o outro prato. A recompensa é garantida na medida precisa do merecimento, em função do caminho que se percorre lutando e sofrendo. Quem cai no antissistema tem que pagar o resgate da escravidão, mas na medida em que esse resgate for pago, a lei garante a libertação. De fato, existem inferno, purgatório e paraíso, que alguns negam porque não entenderam o verdadeiro sentido dessas palavras. Inferno é o antissistema e paraíso é o sistema, enquanto o purgatório é o caminho que vai do antissistema para o sistema, a salvação representada pela evolução. À medida que, viajando de forma em forma, o ser vai subindo e ganhando altura, ele entra em planos de vida mais adiantados e felizes, desaparecendo para ele o baixo mundo dos involuídos. Embaixo, a existência é bem dura, porque a luz da compreensão foi apagada nas trevas da ignorância, que é tanto maior quanto mais baixo o ser desceu com a queda. Quanto maior a ignorância, tanto maior o erro. E quanto maior o erro, tanto maior é a reação da lei com o necessário choque da dor, em proporção à cegueira e à insensibilidade do ser, para que ele se decida a dar os primeiros passos no caminho da evolução. Mas eis que através da evolução, conquistando a dura experiência que leva à compreensão da lei, o ser diminui o erro e, com isso, a reação da lei, reduzindo o choque da dor, que se torna sempre menos grosseiro e feroz e cada vez mais leve e refinado, como convém a um ser mais sensível e inteligente, ao qual bastam choques muito menos brutais para atingir o objetivo da lei, que é impulsionar o ser para a frente. É lógico que para impelir uma pedra, uma árvore, uma fera ou um selvagem a evoluir, os choques necessários devam ser de natureza e violência diferentes daqueles que são adequados para fazer avançar um evoluído, um gênio ou um santo. Assim, a evolução vai cumprindo a sua função de endireitamento, pela qual se realiza uma verdadeira catarse do mal em bem. A queda e a involução mudaram tudo que era positivo em negativo. A evolução realiza o processo oposto, endireitando na direção positiva tudo que foi emborcado ao negativo.
Neste processo, o ser pode correr à vontade, mas só ao longo dos trilhos já marcados no esquema da obra de Deus. O ser pode subir ou descer, pode se aproximar ou se afastar do caminho certo da lei, mas não pode sair das linhas desse esquema. Ele pode abrir ou fechar as janelas do seu mundo para a luz de Deus, mas lá fora ela permanecerá sempre resplandecendo da mesma forma. Qualquer coisa que o ser queira fazer na sua liberdade, ele terá sempre de aceitar as consequências das suas ações na moeda viva do seu sofrimento ou felicidade. Com a alegria, recebemos o pagamento dos nossos créditos, enquanto com a dor, temos de pagar os nossos débitos. Quando gozamos, isso pode acontecer porque, perante o direito que a lei nos dá, estamos recebendo um crédito que foi ganho anteriormente com o nosso esforço, ou então, no caso contrário, porque estamos tomando um empréstimo que temos de devolver depois, ou ainda porque estamos furtando o que não nos pertence e assim amontoando dívidas, culpas e danos. Méritos e deméritos, tudo se capitaliza, construindo-nos uma preciosa fortuna se avançarmos para a positividade ou nos arruinando numa triste miséria se caminharmos para a negatividade. Tudo vai se acumulando, sejam créditos ou débitos, que são aumentados por juros favoráveis ou desfavoráveis. Esta é a bagagem com a qual viajamos, o nosso patrimônio no banco de Deus, uma propriedade inalienável que os ladrões não nos podem furtar e que, pela justiça da lei, ninguém pode nos tirar. Se trabalharmos para o bem, enriqueceremos e seremos deslocados para planos de vida superiores, mais felizes. Se trabalharmos para o mal, empobreceremos e cairemos em planos de vida inferiores, mais infelizes. Temos nas mãos a chave do nosso destino. Quando o ser, com o seu esforço evolutivo, tiver devolvido tudo o que deve à justiça de Deus, então a mesma justiça devolverá ao ser toda a felicidade que lhe pertence. A dinâmica do processo evolutivo vai se desenvolvendo através da grande batalha entre a negatividade do antissistema e a positividade do sistema. Este é o significado do conflito que todos conhecem e que em todos os momentos está presente dentro de nós, a luta entre o bem e o mal. Temos então, neste sistema de forças, dois grandes impulsos. Primeiro, o impulso para a negatividade, que a revolta provocou na plenitude do sistema e que vai se desenvolvendo sempre mais com a construção do triângulo verde do antissistema até a sua plenitude em Z1. Segundo, o impulso para a positividade, que começa na plenitude do antissistema ao se encerrar o ciclo da queda e que vai se desenvolvendo sempre mais com a construção do triângulo vermelho do sistema até a sua plenitude em WW1. Vimos há pouco que no momento do início do processo da subida, as resistências e, por isso, o esforço em sentido evolutivo são máximos. Isto é devido também ao fato de que justamente nesta posição, o primeiro impulso para a positividade, no ponto Y, tem que vencer a maciça resistência oferecida pela plenitude da negatividade, representada pela linha ZZ1. Mas eis que essa resistência não paralisa o fenômeno,
porque o ponto Y representa o momento de maior concentração das energias do sistema, que estão totalmente comprimidas aí, prontas para entrar em ação, em busca da positividade. Acontece agora o oposto do que aconteceu no momento inicial da descida involutiva. Também no ponto X, o primeiro impulso para a negatividade teve de vencer a resistência máxima oferecida pela plenitude da positividade em WW1. Mas essa resistência não paralisou o fenômeno da queda, porquanto o ponto X representa o momento da explosão da revolta, no qual foi atingida a maior concentração das energias do antissistema, que, comprimidas naquele ponto para entrar em movimento, estavam prontas como nunca para estourar em ação. No final das contas, entre a base e o cume de cada um dos dois triângulos, há uma equivalência de potencial cinético, porque nada se cria e nada se destrói. Em outras palavras, o que no início do processo está concentrado num ponto equivale em substância ao que no fim do processo encontra-se espalhado na plenitude do fenômeno realizado. Para compreender cada vez melhor o verdadeiro significado e a natureza íntima do fenômeno, tão rico de aspectos diferentes, procuremos agora representá-lo com uma imagem mais tangível. Quando o ser, com a revolta, procurou separar-se do sistema, nem por isso ele pôde destruir os liames que o uniam ao sistema. Poderíamos então imaginar esse processo de afastamento do ser rebelde para fora do sistema como um lançamento do ponto X para o ponto Y de uma pedra amarrada a um elástico, que atinge a sua tensão máxima no ponto de chegada Y, apresentando uma contínua tendência de reconduzir a pedra ao ponto de partida X e armazenando nela energia para cobrir o percurso XY. Mas o que acontece ao longo desse caminho? Quanto mais a pedra se afasta do ponto X, ou seja, quanto mais o ser rebelde se afasta do sistema, tanto mais o impulso de origem se enfraquece e a ação contrária do elástico se fortalece, até que no ponto Y aquele impulso se esgota e o poder de contração do elástico torna-se máximo, no sentido de reabsorver aquele movimento para trás, em direção ao ponto de partida. Ao longo do trajeto XY, descarrega-se o impulso de origem no lançamento da pedra, que representa a revolta ou o afastamento do ser, enquanto proporcionalmente carrega-se o poder reativo do elástico, que representa a atração exercida por Deus, resultando que no ponto Y funciona ao mínimo a ação da revolta e ao máximo o poder de salvação. É assim que no ponto onde se esgota a revolta, imediatamente se inicia a contra-revolta. Se, por um lado, a construção do triângulo verde representa o processo da expansão do primeiro impulso, constituindo a realização dos efeitos daquela primeira causa, por outro lado, a verificação do fenômeno representa o enfraquecimento daquele impulso determinante até a sua neutralização total. Por sua vez, a construção do triângulo vermelho representa o processo oposto, de contração, realizado pelo elástico até a reabsorção do precedente processo de expansão,
com o aniquilamento completo dos seus efeitos. O esquema universal estava construído de uma tal maneira que qualquer afastamento para longe do sistema geraria uma correspondente atração para ele. Eis a profunda razão do fenômeno da reação da lei, pelo qual, seja qual for a desobediência e o afastamento do ser, tudo deve automaticamente ser corrigido e voltar para Deus. A evolução ou salvação representa um processo reativo e constitui o caso maior, cuja natureza é reproduzida no caso menor, que, como já vimos, refere-se à correção do erro pela dor. Por isso, a evolução poderia ser definida como o processo reativo maior da lei para a salvação de nosso universo decaído. O princípio fundamental, predeterminado na própria estrutura do fenômeno, é sempre um e somente um. Eis aí os dois termos em função dos quais se desenvolve entre Deus e o ser todo o processo da queda e da salvação, da descida e da subida. Trata-se de dois egocentrismos que antes da revolta concordavam no sistema. Deus é o centro em função do qual, e fundido na mesma ordem, o ser funcionava. Com a revolta, o ser fugiu do sistema, afastando-se dele para construir às avessas, em volta do seu próprio egocentrismo, outro sistema, que se tornou um antissistema. Todavia, o rebelde levou consigo apenas uma parte do sistema, que do outro lado da cisão permaneceu de pé. Assim, o ser, apesar de estar longe do sistema, continuou a fazer parte dele. Isso quer dizer que o ser ficou dependente do sistema, pelo qual tanto mais é atraído para o regresso a Deus, quanto mais afastado estiver dele. Cada um dos dois termos tem a sua vontade e lança o respectivo impulso. Se no sistema ambos concordavam, surgiu depois, com a revolta, a oposição entre as duas vontades e impulsos. O que antes constituía um único sistema, no qual, à volta do centro-Deus, a criatura orbitava obediente, cindiu-se após a revolta em dois sistemas, um direito, o sistema, e um emborcado, o antissistema, o primeiro tendo como centro Deus, e o segundo tendo como anticentro a criatura rebelde. Eis que as duas vontades e impulsos permaneceram, a do ser para centralizar tudo em si no antissistema, e a de Deus para atrair de novo o rebelde para dentro do sistema. Se no período da involução o primeiro impulso venceu e a revolta dividiu, no período da evolução o segundo impulso vence e a obediência tem que reunir. Com o primeiro movimento, os dois egocentrismos se tornam rivais. Com o segundo movimento, eles se tornam amigos. Na primeira metade do ciclo, Deus permite que vença a vontade separatista do ser. Todavia, na segunda metade, tem que prevalecer a vontade unificadora de Deus. O esquema do todo foi construído de uma tal maneira que não pode haver caminho de ida sem o correspondente caminho de regresso, pelo qual todo mal tem que ser saneado pela correspondente penitência. Somente assim, não como punição ou vingança de Deus, mas por razões mais profundas, pode ser explicado o duro trabalho da evolução.
trata-se de uma necessidade lógica de equilíbrio e de bondade, porque o impulso de atração de Deus para a salvação concentra-se e se manifesta automaticamente no ponto Y, onde, sendo máximos o sofrimento do ser e o esforço necessário para ele subir, é providencial que também seja máxima a ajuda de Deus para salvá-lo. É por isso que no ponto onde este auxílio é mais urgente, porque o perigo é maior, torna-se máxima a tensão do elástico, que representa a força gravitacional exercida pelo sistema, a atração para Deus. Às vezes, voltamos aos mesmos problemas já mencionados por nós, e o leitor superficial pode julgar que estamos repetindo. No entanto, este é o modo pelo qual vamos observando um nível sempre mais profundo. Agora que entendemos ainda melhor qual é a íntima estrutura do fenômeno involutivo-evolutivo, podemos compreender como ele se desenvolve no seu caminho de regresso, no qual nos encontramos. Neste período, funcionam duas forças. Uma força da parte do ser, através do seu esforço e sofrimento para vencer as resistências e dificuldades do caminho, e outra força da parte de Deus, através da sua vontade salvadora, que se manifesta na forma de ajuda para a redenção, a fim de que o ser não se perca. Mas o que significam esses dois impulsos? Por que surgiram e funcionam? Qual é a sua razão de ser e a sua finalidade? Voltemos a observar sempre mais atentamente a questão. No processo involutivo-evolutivo, os dois termos, o ser e Deus, bem como os respectivos impulsos gerados por eles, são opostos. Se por um lado, no caminho da descida XY, o ser vence temporariamente e Deus perde, por outro lado, no caminho da subida YX, o ser perde e Deus vence definitivamente. No início desse segundo período, no qual ocorre o regresso, a posição dos dois impulsos é dada, de um lado, pelo esgotamento da afirmação de revolta por parte do ser, e do outro lado, pela tolerância por parte de Deus, que permitiu tudo isto. A realização do antissistema em toda a sua plenitude foi atingida à custa da paciência de Deus. Mas eis que no segundo período, os dois impulsos emborcam suas posições, resultando que, de um lado, o ser, em vez da afirmação da sua revolta, fica com a paciência da obediência e o dever da disciplina, enquanto do outro lado, Deus triunfa com a vencedora afirmação da lei. Logicamente, se o caminho da descida foi para o ser a realização da sua vontade de desobediência e a vitória da sua revolta, então a evolução, uma vez que a subida representa o emborcamento da descida, deve ser um caminho de disciplina, esforço e sofrimento. Por outro lado, é lógico também que, se a descida representa uma derrota momentânea de Deus, a subida constitua a sua vitória. Neste período, portanto, é Deus que, por sua vez, prevalece e leva vantagem sobre a vontade rebelde do ser. Então o ser, que havia se afastado, volta a se aproximar de Deus, cuja ausência se torna sempre mais presença, manifestando cada vez mais bondade e amor, suas qualidades maiores, que agora tomam a forma de ajuda em benefício do ser.
o amor de Deus, no segundo período, para salvar a criatura, trazendo-a de volta para Ele, representa a sua resposta à revolta com a qual o ser, no primeiro período, havia manifestado a sua má vontade, afastando-se para longe dele. Tal ajuda é constituída por esse impulso da parte de Deus para a salvação, como podemos ver na descida dos profetas e do próprio Cristo para nos remir e salvar. Eis como é a posição dos dois termos no período evolutivo. O ser luta e sofre, enquanto Deus o ajuda. Se no primeiro período acontece a expansão do egocentrismo do ser contra o egocentrismo de Deus, fase que poderíamos chamar a paixão de Deus, no segundo período triunfa o egocentrismo de Deus contra a vontade rebelde do ser, que cumpre assim a sua paixão. Tal como o ser, no primeiro período, com a sua revolta, saiu da ordem do sistema, ele tem que regressar neste segundo período com a sua obediência àquela ordem. Eis porque a revolta teve de suceder a disciplina. Neste caso, vigora o mesmo princípio já observado nos capítulos precedentes a respeito do afastamento lateral para longe da linha da lei. A linha XY, que se afasta em descida do sistema, equivale à linha NN1, que se afasta lateralmente da linha da lei. Ambas representam um afastamento do ser pela trajetória do erro, produto da desobediência. A linha YX, que volta em subida ao sistema, equivale à linha N1N, que volta lateralmente à linha da lei. Ambas representam para o ser o fatigante trabalho do regresso, a penitência de recuperação, a correção do erro pela dor. Eis a razão pela qual a evolução é uma dura luta de conquista, que exige esforço e sofrimento. O que acontece então com o desenvolvimento do processo evolutivo ao longo do caminho da evolução? Nesse percurso, os dois impulsos se transformam. Assim como, no primeiro período, o ser realizou a culpa da revolta, no segundo período, reabsorvendo aquele impulso na obediência, ele paga esse pecado através da dor e se redime. Desse modo, subindo com o seu esforço, o ser conquista cada vez mais as qualidades positivas do sistema e se liberta do fardo das qualidades negativas do antissistema, abrindo sempre mais as portas por onde pode entrar a ajuda de Deus. Por outro lado, assim como no primeiro período dominava o silêncio de Deus, que juntamente com seu amor e ajuda estava distante da criatura rebelde, no segundo período, a presença de Deus torna-se sempre mais viva e atual, fornecendo uma ajuda sempre mais poderosa, porque quanto mais o ser se torna apto para receber, tanto mais o amor que vai de Deus ao seu encontro pode ser por ele recebido. Destas duas transformações, paralelas e proporcionais, resulta outra transformação, pela qual os sofrimentos vão desaparecendo cada vez mais, dando lugar a uma crescente felicidade, que se torna completa no fim, quando a ação salvadora de Deus atinge o seu resultado com o regresso do ser ao sistema. Já mencionamos alguns pontos mais importantes dessa transformação,
que leva do determinismo à liberdade, da ignorância à compreensão, etc., abrangendo todas as qualidades do ser. Esse, então, é o resultado final. Porém, seguindo o caminho da evolução, é possível observar as progressivas fases dessa transformação. Se o processo evolutivo é luta e sofrimento, ele também é conquista de felicidade. Como há pouco dissemos, o ser luta e sofre, enquanto Deus o ajuda. À medida que o ser, com sua dor, paga o pecado, Deus o recompensa e premia com a felicidade. Ora, se dividirmos a linha YX da evolução nos vários trechos correspondentes a cada nível atingido no caminho da ascese, será possível não apenas calcular, em proporção ao trajeto percorrido, qual o peso do esforço e sofrimento que o ser já pagou e que ainda tem que pagar pelo seu resgate, mas também obter assim o correspondente peso da felicidade que ele já conquistou e que ainda lhe falta conquistar. Desse modo, a cada passo, conforme a altura atingida, é possível avaliar a posição atingida pelo ser, determinando a correspondente medida da transformação realizada num sentido ou no outro, tanto de prevalência da positividade sobre a negatividade, como ao contrário, até ele atingir a completa renovação. O resultado do deslocamento de baixo para cima é um progressivo aniquilamento das qualidades por nós conhecidas no antissistema, que são gradativamente substituídas pelas qualidades do sistema. Isso quer dizer que, com a evolução, o empecilho das dificuldades, o esforço da luta e o peso do sofrimento vão ficando cada vez mais leves, tornando menos áspero o caminho, mais fácil o progresso e mais rápido o passo. O trecho que foi percorrido com tanto esforço facilita o novo caminho para a frente. A velocidade adquirida representa um impulso de progresso em nosso poder para atingir uma velocidade ainda maior. O ser vai assim, cada vez mais, acordando na luz que, vindo ao seu encontro, desce do alto. O convite do amor de Deus para o supremo amplexo torna-se cada vez mais vivo e sensível. A distância entre o ser e o sistema decresce a cada passo, tornando a atração de Deus cada vez mais poderosa e irresistível, até que finalmente o ser é reabsorvido na ordem do sistema em Deus. Então a cisão dualista do universo desaparece. O egocentrismo da criatura rebelde volta a girar em redor do seu verdadeiro centro, que é o egocentrismo de Deus, unindo-se e fundindo-se novamente em obediência ao organismo universal regido pela ordem do sistema. Continuemos observando a dinâmica do processo evolutivo. Eis em síntese a posição do ser no ponto onde tal processo se inicia. Na linha base da figura, o nível 0 da subida, temos nas duas posições, a negativa e a positiva, os seguintes elementos. Primeiro, máximo poder das forças negativas pela extensão máxima em ZZ1 do seu campo verde, na plenitude do antissistema. Segundo, mínimo poder das forças positivas pela extensão mínima do ponto Y do seu campo vermelho, na anulação do sistema. Terceiro,
máxima realização de todas as qualidades negativas do antissistema. Quarto, máxima carência de todas as qualidades positivas do sistema. Quinto, máximo poder de resistência do antissistema contra o regresso evolutivo. Sexto, máxima dificuldade para vencer a resistência do antissistema e, por isso, necessidade do máximo esforço da parte do ser. Sétimo, estado de máximo sofrimento do ser, mergulhado na plenitude do mal e na completa falta de bem. Oitavo, estado de máxima reação instintiva de luta do ser contra a dor para fugir da negatividade do antissistema, de máxima insatisfação do desejo de felicidade e de máximo impulso no sentido de recuperá-la com a evolução para voltar à positividade do sistema. Nono, mínimo poder atual da ajuda de Deus, devido ao seu estado de máxima inatividade ou mínima influência como impulso evolutivo direto. Décimo, máximo poder potencial da ajuda de Deus, a qual se manifesta no antissistema emborcada na forma indireta e negativa de sofrimento devido à sua ausência, que significa falta de felicidade e funciona como um tremendo vazio, cuja reação positiva é estimular no ser o impulso evolutivo para fazê-lo regressar no caminho da salvação. Esta é a posição do ser no nível zero, ou ponto básico inicial do processo evolutivo. Neste ponto, a ajuda de Deus, como atração para o sistema, está neutralizada pela plenitude da negatividade do antissistema, que domina aí e paralisa qualquer funcionamento da positividade do sistema na sua forma de intervenção direta. A presença desse funcionamento e de Deus não é mais atual como ação direta, mas apenas potencial, emborcada na sua posição oposta, constituindo uma ação negativa que opera por reação através de caminhos indiretos, estimulando o esforço do ser para ele realizar o primeiro impulso na subida, o qual tem que ser seu. Eis em que sentido dissemos há pouco que onde é máximo o estado de perdição, funciona ao máximo o poder da salvação. O resultado é que Deus ajuda também neste ponto. Se Ele, na posição normal de sistema, ajuda usando o seu método de amor, é lógico que quando tem que revelar a sua presença na posição emborcada do antissistema, ele também ajude para o bem, mas de modo oposto, usando o chicote, que é a forma exigida pelo ambiente. Neste ponto, portanto, o esforço que o ser tem que cumprir é máximo. Explica-se assim a razão pela qual, aí, as condições de sua existência sejam as mais duras, pois são necessárias para excitar a sua reação no sentido da salvação, constrangendo o ser à força a cumprir tal esforço. Há pouco dissemos também que o ser luta e Deus ajuda. Mas o ponto onde o ser tem que lutar mais e onde Deus diretamente menos ajuda é justamente este no início do processo evolutivo, no qual a ausência da ação direta de Deus deixa o ser como se ele estivesse abandonado, para que no começo, quando o ser ainda nada resgatou e nada merece, o esforço da construção seja todo dele, como de fato é justo.
No entanto, essa posição no dinamismo do processo evolutivo não é uma posição estacionária e definitiva. Ela muda com o deslocamento do ser ao longo do caminho da evolução, conforme a proporção alcançada entre aqueles dois termos, razão pela qual, quanto mais o ser, com o seu esforço, progride, tanto menos ele tem que lutar, porque cada vez mais Deus pode ajudá-lo. É lógico que aconteça assim, pois a posição emborcada do ponto inicial do processo evolutivo vai se endireitando cada vez mais com a evolução, até os dois termos atingirem uma situação reciprocamente oposta àquela que tinham no ponto de partida. Acontece então que, ao fim do processo evolutivo, no momento do regresso ao sistema, a ajuda de Deus será completa, com ação total e direta, enquanto a luta e o esforço do ser terão desaparecido. Por isso podemos dizer que, com a evolução, o determinismo torna-se liberdade, o chicote torna-se amor, e que a subida não somente fica cada vez mais fácil, mas também ganha em velocidade. Estabelecido esse princípio, é lógico chegar à conclusão de que é possível, na dinâmica do processo evolutivo, calcular em cada nível da escala evolutiva o valor quantitativo das resistências das forças negativas do antissistema contrárias à evolução e do esforço que proporcionalmente o ser terá de cumprir subindo para superá-las. Da mesma forma, pode-se calcular também em cada nível o valor quantitativo das forças positivas do sistema favoráveis à evolução e da ajuda que o ser receberá de Deus para facilitar a sua subida. Outro fator que também se pode calcular ao mesmo tempo é o grau cada vez maior de felicidade atingida e cada vez menor de dor ainda a suportar. Veremos assim que, por esse processo de inversão ou endireitamento dos valores emborcados, diminui cada vez mais o fardo de negatividade que o ser tem que carregar e a luta necessária para vencê-la, enquanto, de outro lado, aumenta cada vez mais, em proporção inversa, o alívio que o ser, no seu fardo de negatividade, recebe pela progressiva potencialização da positividade, que representa a ajuda e a facilitação para a subida. Quanto mais o ser consegue subir para Deus com o seu esforço, tanto mais Deus pode descer até ele com o seu amor. Este cálculo de valores favoráveis e contrários nos permitirá medir, para cada nível de evolução, até que ponto as forças do sistema, dirigidas para o alto, conseguiram prevalecer sobre as forças do antissistema, dirigidas para baixo, e neutralizá-las. Será possível, assim, medir em que proporção se deu, com a realização da evolução, a vitória das forças do sistema e a derrota das forças do antissistema. Conheceremos então, em cada ponto, o valor quantitativo ou peso das duas forças opostas, positivas e negativas, que se encontram em ação, a favor do ser ou contra ele. Tal é o dinamismo desse processo, sempre em movimento. Agora podemos conhecer o que mais nos interessa, que é determinar qual a posição do ser a cada passo dentro desse dinamismo,
o qual tem o poder de realizar a sua salvação, transformando aquele ser perdido, cidadão do antissistema, em feliz filho de Deus no sistema. O cálculo desses valores e a correspondente posição do ser a respeito deles poderão, como veremos, ser expressos graficamente pela extensão dos diferentes campos de forças que constituem os triângulos verde e vermelho da nossa figura. A essa altura, é possível vermos todo o conteúdo do fenômeno da evolução. Antes de tudo, ele está ligado à necessidade lógica do endireitamento de tudo quanto foi emborcado, estabelecida por um princípio de equilíbrio e justiça implícito nos fundamentos de ordem e harmonia da lei. A este princípio, que funciona automática e irresistivelmente, deve-se o fato de que o ser, uma vez tendo percorrido a primeira parte do ciclo, não pode fugir à necessidade de percorrer a segunda parte e realizar dessa maneira, com o seu esforço, o trabalho de neutralizar, gerando outro tanto de bem, o mal que produziu. Está contido na própria estrutura orgânica da lei o princípio pelo qual não é possível realizar um percurso de afastamento ou trabalho de emborcamento sem ficar amarrado à fatalidade de ter que percorrer o mesmo caminho e realizar o mesmo trabalho no sentido oposto, cumprindo necessariamente o caminho de regresso com o trabalho de endireitamento. Estabelecido este outro princípio, é possível, então, não somente, como agora dizíamos, medir o valor quantitativo ou peso das forças em ação nos diversos níveis de evolução, mas também conhecer a natureza delas, identificando a qualidade dos impulsos atuantes no transformismo realizado no processo evolutivo. Eis então, em resumo, o que há pouco explicamos e encontramos ao nível zero do processo evolutivo. Na plenitude do antissistema, temos poder atual máximo das forças negativas e mínimo das forças positivas, com a plenitude das qualidades de caos, matéria, determinismo, mal, ignorância, imperfeição, revolta, inferno, ódio, sofrimento, morte, etc., e a carência extrema das qualidades opostas. Temos também a resistência máxima ao regresso evolutivo, a máxima dificuldade a vencer e, por isso, a máxima necessidade de esforço do ser, o máximo sofrimento na plenitude do mal com a falta do bem, acarretando a luta mais dura para fugir do mal e satisfazer o anseio de se recuperar do bem, e a ausência da ajuda direta de Deus, ficando o peso do trabalho evolutivo totalmente a cargo do ser. Eis, por outro lado, o que se encontra, pelo contrário, no ponto final do processo evolutivo. Na plenitude do sistema, temos poder atual mínimo das forças negativas e máximo das forças positivas, com a plenitude das qualidades de ordem, espírito, liberdade, bem, sabedoria, perfeição, obediência, paraíso, amor, felicidade, vida, etc., e a extrema carência das qualidades opostas. Temos também a resistência mínima ao regresso evolutivo, a máxima dificuldade a vencer e, por isso, a mínima necessidade de esforço do ser,
o mínimo sofrimento devido à plenitude do bem e à ausência do mal, porque foi satisfeito o anseio de recuperar a felicidade perdida e a máxima presença da ajuda direta de Deus, minimizando o trabalho evolutivo a ser cumprido pelo ser. Estas são as duas posições, uma nos antípodas da outra, dos dois extremos, o ponto de partida e o ponto final do processo evolutivo. Quando esse processo houver sido todo realizado, no momento do regresso do ser ao sistema, todas as qualidades da posição no antissistema têm que desaparecer, reabsorvidas e aniquiladas nas qualidades opostas da posição no sistema. Ora, dissemos tudo isto não somente para conhecer qual é o conteúdo do fenômeno evolutivo nestes seus dois pontos extremos, mas também para explicar o que tal processo de transformação abrange e realiza, observando sua atuação nos diversos níveis percorridos e ocupados pelo ser, ao longo dos quais mudam a estrutura e a natureza das suas qualidades. Alcançamos, então, 3 resultados. Primeiro, sabemos que o fenômeno evolutivo consiste na transformação do ser, das suas qualidades do tipo antissistema, agora mencionadas, naquelas do tipo do sistema. Segundo, entre estes dois extremos, a completa negatividade do antissistema e a completa positividade do sistema, com as respectivas qualidades, é possível para cada nível de evolução, com a mudança das qualidades negativas do tipo antissistema nas positivas do tipo sistema, estabelecer o grau de transformação realizada pelo trabalho evolutivo do ser e, por conseguinte, conhecer a natureza e o tipo das qualidades que ele possui no nível onde se encontra. Terceiro, além de sua natureza, é possível medir também o valor quantitativo dinâmico dos impulsos que estas qualidades representam, tanto no sentido da positividade como no sentido da negatividade, em cada nível de evolução atingido pelo ser. Em outras palavras, além de se estabelecer qual é a natureza das novas qualidades que tomam o lugar das velhas, é possível também, para cada plano de existência, calcular até que ponto a transformação se realizou e medir os respectivos impulsos em ação nos diferentes campos de forças. É possível, então, dizer que conhecemos o fenômeno evolutivo, porque conhecemos o valor qualitativo e quantitativo dos seus elementos constitutivos. Essa transformação do estado de plenitude da negatividade do antissistema no seu estado de anulação, com a paralela e inversa transformação do estado de nulidade da positividade do sistema no seu estado de plenitude, constitui o conteúdo do fenômeno evolutivo, como se encontra expresso graficamente em nossa figura. Nela, vemos que o processo evolutivo, ao mesmo tempo em que no seu percurso YX leva à anulação do triângulo verde da negatividade, desde a sua amplitude máxima ZZ1 até a mínima no ponto X, leva também à construção do triângulo vermelho da positividade, desde a sua amplitude mínima no ponto Y até a sua amplitude máxima WW1. Esse fenômeno evolutivo
é o resultado do processo de emborcamento por compensação entre contrários, pelo qual se esvazia o que estava cheio, nesse caso o antissistema, e se enche o que estava vazio, nesse caso o sistema. Vamos assim observando cada vez mais de perto as leis que a dinâmica do processo evolutivo fatalmente e com exatidão topocronométrica tem que obedecer. Ao se revoltar, o ser, julgando renegar a Deus, renegou a si próprio e, querendo ganhar uma vida maior, perdeu a própria vida, uma vez que ele, filho da felicidade na positividade do sistema, feito para viver na sua plenitude, não pode viver sem ela, na oposta e emborcada plenitude da dor, na negatividade do antissistema. Se o ser, com a revolta, conseguiu apenas destruir a sua felicidade, cuja falta representa para ele um sofrimento mortal, é lógico que automaticamente, pelo seu próprio impulso, ele esteja constrangido a fazer todo o esforço para recuperar a felicidade. São os próprios resultados às avessas que o ser alcançou que o constrangem a voltar para trás e regressar ao ponto de partida, retornando a Deus. E tudo foi tão bem predisposto que quanto mais o ser insiste na sua posição errada, procurando a felicidade às avessas, tanto mais a dor aumenta e a mordedura da infelicidade o aperta, constrangendo-o assim a endireitar o seu caminho. O percurso do processo evolutivo está todo marcado como um curso escolar, em cujo programa de desenvolvimento o ser tem que aprender, sobretudo, a não errar mais. O triunfo de Deus é fatal e absoluto, estando a maravilhosa perfeição do processo no fato de que o ser encontra-se, por si próprio, constrangido a realizar a sua salvação com o seu esforço, porque ele não terá paz até regressar ao sistema. Como pode o ser fugir da lei se ela estabelece a natureza dele próprio? Na verdade, o ser, tentando fugir da lei, de onde não é possível sair, conseguiu apenas inverter a si próprio dentro dela, ficando numa posição emborcada, de sofrimento em vez de felicidade. Ninguém pode sair da lei nem do poder de Deus, como o ser pensou que seria possível com a revolta. Ninguém pode continuar para sempre no caminho do seu emborcamento, que o leva contra a sua própria vida. A criatura que deseja apagar Deus dentro de si faz como o filho que, querendo apagar a natureza do pai dentro de si, outra coisa não consegue senão destruir a si próprio. Com a involução, o universo afastou-se de Deus, decaindo na matéria e se esvaziando das qualidades do sistema. Com a evolução, o universo tem que se aproximar de novo de Deus, reconquistando tudo, reconstruindo-se no espírito e enchendo-se das qualidades do sistema, as quais ele perdeu. Dentro da regra geral, que é igual para todos, cada ser, como vemos na vida, obedece à lei seguindo o seu caminho particular, especializado, que corresponde à sua natureza e tipo, tal como o ser possuía no organismo do sistema, onde ele deve ser reintegrado, retomando a posição que era ocupada por ele antes da queda. Cumpre-se assim o ciclo completo, que, saindo da plenitude da positividade do sistema,
chega, no fim do processo involutivo, à plenitude da negatividade do antissistema, com a anulação da positividade, e que ressurge em seguida dessa plenitude às avessas para torná-la nula e regressar à originária plenitude da positividade do sistema. Final do capítulo 10.